Bom dia, novamente, meus caros alunos. Agora nós vamos fazer a correção, né, as correções das atividades aí que eu deixei para vocês no final da aula sobre Weber, né? Lembrando que essas atividades, né, elas não seguem uma ordem específica, tá? Então, aqui nós vamos trabalhar algumas questões sobre Durkheim, Marx e o próprio Weber, tá? Sem ser totalmente direcionadas para as análises da aula de Weber. Bom, começando aí, a primeira que eu deixei para vocês foi a número 8, né? Então, vamos analisar ela aqui. De acordo com Durkheim, a anomia refere-se à ausência ou à inadequação das regras que regulam as situações de interação social. Analise as afirmativas a seguir e selecione a alternativa correta. Ou seja, está pedindo, né, para identificar o que é essa anomia aí, o que ela provoca dentro de uma sociedade, né, seja numa área específica como um todo. Então, a liberdade de expressão artística caracteriza uma situação tipicamente anômica? Não, né? Por quê? Por exemplo, a liberdade de expressão ela está, né, dentro da legislação do nosso país atualmente, né, da Constituição de 1988. Tá? Então, é uma regra, tá? Você ser livre para se expressar, seja, né, artisticamente, né, seja pelo seu pensamento, tá? Não quer dizer que que a sociedade ela não tem regras, que ela vai estar desorganizada, né? Não vai funcionar, tá? Então não caracteriza aqui, né, como correta essa situação aqui de anomia. B. Nas sociedades industriais, a vida econômica sofre de anomia por falta de regras morais que limitem a ambição humana. Olha, correto, tá? Por quê? Principalmente pensando, né, nas sociedades em que Durkheim, né, viveu ali no século XIX. É uma característica, né, do ser humano dentro de sociedade, o que é essa ambição de acumular bens, tá? E essa ambição aqui, ela se torna tão grande, tá, dentro das sociedades industriais, que poucos vão ter tanto e muitos vão ter tão pouco, tá, que isso só é possível por falta dessas regras, tá, morais, né, ou que seja regras, né, legitimadas, né, pelo próprio Estado, que seja, tá, de tornar mais equânime, né, mais iguais, né, a vida econômica dessas pessoas. É a principal crítica aqui, né, que Marx faz com as sociedades modernas também, né, sociedades industriais. O trabalhador que vende a sua força de trabalho, né, que é a principal fonte de riqueza, né, dos capitalistas, né, dos industriais, e recebe tão pouco, né, fica com uma pequena parcela disso. Tá? Tudo isso por falta de ausência de regras, de leis. Então, a resposta correta é a letra B. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nas outras aqui. Letra C. Os casamentos grupais encontrados em algumas sociedades primitivas são anômicos, pois exprimem a ausência de regras morais de conduta. Olha, a gente não pode dizer que isso é uma falta de regras, né? É uma anomia, o fato de terem casamentos grupais aqui, né? Ou seja, com mais de uma pessoa, porque isso é característico daquelas sociedades primitivas, tá? Seria anômico se dentro de uma sociedade, né, monogâmica, como a nossa, né, começasse a ter todo esse processo aí de casamento grupal, né, viraria uma certa bagunça dentro da nossa sociedade. Mas, né, dentro daquela cultura ali, não exprime uma falta de, uma ausência de regra nenhuma.
tá? Então não é anômico. O individualismo das sociedades modernas configura um caso de anomia, pois desenvolveu-se graças à inadequação das regras familiares de convivência. Não. O individualismo, né, ele se desenvolveu graças ao capitalismo, né, que tornou as pessoas, né, mais dependentes umas das outras, tá? Mais individualizadas, cada pessoa fazendo a sua tarefa. Tá? Então, isso não vem da inadequação de regras familiares, não. Tá? Então, a resposta correta da número 8 vem, né, é a letra B. A próxima é a 12. Vamos lá. Para Durkheim, é fato social. Bom, antes da gente olhar as opções aqui, vamos só relembrar aqui o que Durkheim tratava como fato social. As principais características de um fato social. Ele é exterior ao indivíduo, ou seja, né, o indivíduo ele não tem forças, né, sobre esse fato social. Ele já estava lá antes do indivíduo surgir. Ele, né, exerce uma força coercitiva sobre o indivíduo, ou seja, é mais forte, né, que ele, né, que as suas vontades individuais, e ele é geral, né, aplicado, né, sobre toda a sociedade. Então vamos lá. Todo e qualquer hábito social é um fato social? Não, tá? O hábito social, né, a ação social do indivíduo ali não é um fato social. Né? Para ser fato social tem que estar externo ao indivíduo. O sistema educacional e as normas que regem o funcionamento da escola? Sim, isso é um fato social, porque a escola, o sistema educacional já estava ali antes do indivíduo e exerce sobre ele uma força coercitiva, por exemplo, o uso de uniformes, né? É uma regra ali das instituições, né, educacionais, que mesmo se eu não gostaria, né, se eu não gostasse de usar, ou se eu não quisesse usar o uniforme, né, eu acabaria tendo que usar esse uniforme por conta dessa força, né, coercitiva aí que esse sistema educacional me impõe, tá? E é geral, né, é aplicada aí sobre a sociedade. As organizações político-partidárias, elas também, né, são fatos sociais, tá? Que exercem uma pressão, né, sobre os seus membros, né, uma força coercitiva, né, é geral, então sobre aquele grupo, né, mas vão ter várias organizações político-partidárias que vão exercer influência em determinados grupos, tá? E são exteriores ao indivíduo. Um exemplo dessa força coercitiva, né, dos partidos políticos é um caso mais recente da expulsão, né, de alguns membros do PDT por terem votado a favor da reforma da Previdência, né, e o partido ser contra, né, a reforma. É o caso lá da Tabata Amaral, por exemplo, né, que foi expulso do PDT por ter, né, essa atitude, né, não ir contra ao partido, ou seja, né, ela sofreu uma coerção, né? Então, se ela seguisse a orientação do partido, né, ela não seria mais forte do que a sua vontade individual, né, que era votar a favor, tá? Então, essas duas aqui estão corretas. E a quarta, o estilo arquitetônico de construção de igrejas, residências, entre outros? Não, isso não é um fato social. Tá? Isso não exerce uma influência, né, sobre todas as pessoas. Eu quero construir, apesar de ter épocas em que alguns estilos, né, arquitetônicos predominam, né, predominaram, isso não corresponde a todas as pessoas, tá? Porque eu poderia querer construir um chalé, né, mas às vezes não ter condições de construir esse chalé, tá? Então uma coisa é se todo mundo, né, construísse chalés,
Tá? Então, o estilo aqui ele está mais ligado a questões individuais ali, né? A gosto, a aquisição, né, de bens, a posses, né, se tem condição ou não. Tá? Então, o que caracteriza, dentre essas opções aqui, fato social, para Durkheim, é a 2 e a 3. Então, a resposta correta é a letra C, 2 e 3. Próxima questão é a 15. Bom, uma questão sobre Weber. Max Weber formula o conceito de sociologia como uma ciência que pretende compreender interpretativamente a ação social e assim explicá-la causalmente em seu curso e em seus efeitos. Nesse sentido, sua sociologia é também dedicada a acompanhar a ação social, conceito fundamental para o entendimento da sociedade moderna, dos interesses individuais e suas motivações na mobilização e agenciamento dos sentidos da ação, caracterizando assim tipos de ação social. Então aqui ele deu, né, um pouco, né, dessa introdução do que é a ação social, né, de que as sociedades elas são compostas aí pelas ações sociais, tá? Que a ciência pretende, né, o método, né, sociológico de Durkheim pretende compreender essa ação social, tá? E, por fim, ele está perguntando aqui quais são os tipos de ação social. Nós vimos na aula sobre Weber os tipos, né, de ação social que os indivíduos, né, reproduzem ao longo aí da sua vida. Então, pediu para marcar a alternativa correta. A. Há dois tipos de ação social. Olha, a gente viu que existem 4 tipos de ação social. Então, aqui vocês não precisariam nem continuar com a questão, porque está errado. Está falando que existem 2 tipos de ação social. E não são 2, são 4. Então, vamos lá. Há 5 tipos de ação social? Também está errado. Há 3 tipos de ação social? Errado. Há 4 tipos de ação social? Correto. Então, agora sim a gente analisa o resto, tá? Porque a gente tem que ganhar tempo, né, para fazer essas questões. Tá? Então, se você sabe que é 4, não vão perder tempo, né, sendo que o início da questão já está mostrando que ela está errada. Então, aí sim a gente analisa o restante da questão para ver se ela realmente é a correta, né, ou se ela vai ser anulada depois, aí tem alguma informação errada. Então, há 4 tipos de ação social, correto, são elas. Ação racional com relação a fins, ou seja, né, você faz uma ação com um objetivo específico, né, esperando um fim daquela ação, correto. Ação racional com relação a valores, correto também, né, está ligado, né, aos valores individuais de cada pessoa. A ação afetiva, né, está relacionada àquelas ações, né, ligadas aí pelas emoções. E a ação tradicional está ligada, né, às ações que reproduzimos com base nos costumes aí, nas tradições, né, dos nossos pais, avós, tá? Do nosso círculo social. Então, a resposta correta da 15 é a letra D. 16. Né? Deu 3 afirmativas aqui para a gente, né, considerar as corretas. Primeiro, para Durkheim, a sociologia é o estudo dos fatos sociais. Correto, tá? Durkheim ele não está tão preocupado com as ações individuais, né? Ele vai dizer que a sociedade é constituída de fatos sociais, tá? Então, a primeira afirmativa correta. 2. A sociologia é chamada de geral quando consideramos a sociedade em seu sentido mais amplo. Ok, pode ser. E é especial quando se ocupa de determinado grupo de fatos sociais da mesma natureza. Está correto aqui também, tá? Esse termo aqui é especial, nem precisa, né, utilizá-lo, tá? Mas, né, quando a gente
Na verdade, aqui deveria estar falando sim, e é específica, né, especificamente, né, específico, quando se ocupa de determinados grupos de fatos sociais de uma mesma natureza, tá? Ou seja, tem uma especificidade ao analisar um mesmo grupo, né, de fatos sociais. Mas, né, a afirmativa está correta também. 3. A sociologia da educação tornou-se uma disciplina autônoma, desvinculada da sociologia geral, pela importância que a educação assumiu no mundo contemporâneo. Olha, é verdade que a educação, né, ela tem um papel muito importante, né, nas nossas sociedades, no mundo contemporâneo, mas ela não tem uma disciplina própria, autônoma. Tá? As ciências sociais, né, ela é dividida em 3 disciplinas: a sociologia, as ciências políticas e a antropologia. Tá? Não existe sociologia da educação como uma disciplina autônoma. Tá? Então, lembrem disso. As ciências sociais ela é dividida em ciências políticas, antropologia e sociologia. Então, a 1 e a 2 está correta. 1 e 2, 1 e 2. A resposta correta é afirmativa, né? E. Então, a próxima questão é a 17. A sociologia nasce sob a influência de 2 revoluções, a industrial e a francesa. Que aspectos da Revolução Industrial mais influenciaram a formação de problemas e conceitos pela sociologia? Então, isso daqui está muito relacionado às transformações históricas, né, que eu trabalhei com vocês no início da aula, tanto de Marx quanto de Durkheim, né? Aquilo que a Revolução Industrial trouxe de mudanças, e por isso que esses pensadores começaram a desenvolver, né, teorias para interpretar essas mudanças aí, né, provocadas pela Revolução Industrial. Então, nós podemos considerar, na letra A aqui, a situação da classe trabalhadora? Sim, né? Houve o surgimento aí, né, os trabalhadores, né, se transformando em operários, né, das máquinas, uma diminuição ali, né, dos trabalhadores rurais, a transformação da propriedade também, né, passando ali das manufaturas para as fabris, as propriedades, né, dos capitalistas, né, construídas em bairros industriais bem diferenciadas, né, dos bairros operários que ficavam às margens ali das cidades. Né, então entra aqui nessa característica da cidade industrial, né? A tecnologia e o sistema fabril, né? Então a revolução industrial ela traz um avanço tecnológico, tá? Por conta dessa competição, dessa de querer ampliar, né, o seu lucro, de produzir mais, e isso daí os capitalistas acabam investindo, né, em tecnologia. Então a letra A está correta, tá? Vamos ver aqui a B. O crescimento do radicalismo, a situação da classe trabalhadora, a religiosidade popular e o conservadorismo. Não, principalmente por conta dessa questão aqui da religiosidade popular, né? Isso não foi transformado pela Revolução Industrial, tá? Isso não foi afetado. Então, sistema fabril, correto, conservadorismo é pouco, tá? Porque o conservadorismo tende a manter, né, a ordem que já existia, né, os costumes que já existiam, e a Revolução Industrial ela traz essa mudança. Né? Aqueles, né, mercadores, né, proprietários ali que não se adaptassem a essa mudança, né, insistissem, né, em permanecer com um modo de produção antigo, com certeza seriam superados, né, pelos novos, né, pelas novas mentes ali. Então, o conservadorismo ele acaba provocando um atraso, tá? Por isso que dentro do capitalismo a gente chama, né, de liberalismo econômico, né? Ou seja, que você tenha liberdade, tá? E que você não seja conservador. O individualismo,
E a situação dos trabalhadores rurais, né, também não. A religiosidade, mais uma vez falando aqui sobre a religiosidade, não. O desenvolvimento da ciência, a situação da classe trabalhadora, sim. A religiosidade popular, não. Tá? Então, a mais completinha aqui mesmo, né, com todas as transformações, é a letra A. A próxima questão é a 18. Se a lei da gravidade ou a da inércia são leis da natureza, não se pode questioná-las, não se pode mudá-las, e só resta conhecê-las para melhor viver. Do mesmo modo, a sociedade, a vida coletiva deve ter suas leis próprias, independentes da vontade humana, que precisam ser conhecidas. A física newtoniana descobriu as leis da gravidade e da inércia dos corpos. Cabe à sociologia, na visão de Durkheim, descobrir as leis da vida social. É aquilo que Durkheim, né, propunha ao tentar interpretar esses fatos sociais, né, que para ele eram acontecimentos, né, dentro da sociedade, independentes das ações individuais, e que a sociologia, né, caberia estudar os fatos sociais, tá? Esses fatos sociais, criar leis para interpretar esses fatos sociais, assim como nas ciências da natureza. Né? Então, é aqui que inicia, né, o método científico aí, né, da sociologia, né, uma aplicação de um método científico para análise da sociedade. Então, a visão sociológica de Durkheim, apresentada pelo autor do texto acima, tem como fundamento a concepção. Então, está falando assim, né, qual que é a corrente de estudos, né, que Durkheim utiliza aqui para, né, interpretar a sociedade. Sócio-interacionista? Não. A gente ainda também nunca falou disso, né? Materialista histórica? Não. Quem vai trabalhar materialismo histórico? Karl Marx, né, vai dizer que as sociedades, né, elas vão ser entendidas por meio, né, dos seus modos de produção, né, das questões materiais. Positivista? Correto, né? Durkheim, assim como Comte, eram positivistas, né? O positivismo, ele é essa aplicação aí, né, de métodos científicos dentro das ciências sociais, mas métodos científicos assim como nas ciências naturais, ou seja, que o sociólogo, né, estivesse afastado do seu objeto de pesquisa, de que haveria uma ordem natural, né, de evolução das sociedades, né, que seriam mais fortes, né, exteriores às ações individuais, né, promovendo um evolucionismo. Por isso que eles até vão dizer que as sociedades europeias eram mais evoluídas do que as africanas e asiáticas, né, que vai denominar aí o chamado darwinismo social, né, utilizado por algumas potências para explorar, né, esses continentes. Então, é a corrente positivista, tá? Construtivista e estruturalista também não, tá? É a positivista. Olha, então a resposta correta é a C. Olha, a questão 19, a gente acabou não trabalhando, né, sobre ela, mas vamos tentar, né, destrinchar ela um pouquinho aqui para, né, a gente tentar compreender o que Max Weber, né, quis dizer aqui nessa questão da ciência. Olha só, tanto Durkheim quanto Max Weber, quanto Karl Marx, né, eles utilizam ali da racionalização, né, do pensamento como método de interpretar as ações sociológicas, né, as sociedades. Tá? Então, isso eles têm em comum, são cientistas sociais. Tá? Então, os seus métodos provêm, né, do uso da razão, tá? de cálculos, né, da racionalidade, tá? Não de crenças. Então, eles divergem nos métodos que eles vão utilizar para interpretar essa sociedade, mas, né, por trás de todo o método tem uma racionalização. E a racionalização, ela acaba contrapondo, né, o que? O pensamento místico, né, o pensamento religioso.
Tá? Então, quanto mais a gente vai avançando, né, na modernidade, avançando nos estudos, mais, né, conhecimento científico a gente pode adquirir. Tá? Isso é uma característica das nossas sociedades, tá? Provindas aí, né, principalmente do capitalismo. Tá bom? Então vamos tentar aqui analisar essa questão tendo isso como base. A crescente intelectualização e racionalização não indicam um conhecimento maior e geral das condições sobre as quais vivemos. Significa a crença em que, se quiséssemos, poderíamos ter esse conhecimento a qualquer momento. Não há forças misteriosas incalculáveis. Podemos dominar todas as coisas pelo cálculo. Olha só. Não há forças misteriosas incalculáveis. Então, aqui, né, Weber está dizendo que a ciência, ela, por meio, né, do cálculo, por meio da razão, ela consegue destrinchar, né, ler, entender, interpretar qualquer força da natureza, qualquer força dentro da sociedade. Tá? Então, a razão, né, ela consegue nos esclarecer, dar uma outra visão de mundo sobre todos os aspectos. Então, não há mais forças misteriosas que a gente não consiga compreender. Isso, né, na visão aqui, né, de Durkheim. Tá? Então, quanto mais, né, a gente tem acesso, né, possa ter acesso a esse conhecimento, né, nós cada vez mais vamos nos afastando de crenças, tá? Porque a gente só utiliza de crenças para aquilo que a gente não consegue explicar, tá? Então, se a gente consegue, né, explicar tudo por meio da razão, tá? O afastamento das crenças, né, principalmente as crenças religiosas, né, se torna algo meio que natural. Tal como apresentado no texto, a proposição de Max Weber a respeito do processo de desencantamento do mundo evidencia ou a. Tá? Então, olha só, está propondo aqui, ó, um desencantamento do mundo. Né? A razão ela proporciona isso, né? do mundo encantado, quando você, né, fala para criancinha ali que vem o Papai Noel, né, o Coelhinho da Páscoa, Fada do Dente, e quando ela, né, cresce, começa a racionalizar, né, e descobre que aquilo não é verdade, né, o seu mundo encantado, né, ele se torna o quê? Desencantado. Então, a razão, né, ela proporciona isso também, né? Às vezes ela é até dolorosa, tá? Tem um ditado que fala que a ignorância é uma bênção, né? Porque às vezes você ficar no seu mundinho e ser ignorante, você, né, não acaba não sofrendo, né, com a realidade, né, do mundo. Então vamos lá. Letra A. O progresso civilizatório como decorrência da expansão do industrialismo. Bom, não, né? Aqui isso daqui não vai promover um desencantamento, porque ele está falando que esse desencantamento, essas forças incalculáveis, elas vão ser obtidas por meio, né, do cálculo, tá? Ou seja, por meio da razão. Extinção do pensamento mítico como um desdobramento do capitalismo? Olha, até poderia ser se outra palavra estivesse aqui, né, na frente. Porque vocês têm que tomar muito cuidado em qualquer disciplina quando nas questões, nas alternativas, vai aparecer palavras gerais, né, absolutas, tá? Principalmente nas ciências humanas. Não existe o absoluto nas ciências humanas, tá? Então, se eu digo aqui que tem uma extinção do pensamento mítico, é o quê? Acabou, né? Em lugar nenhum mais onde que tem, pelo menos as sociedades capitalistas, né, nós vamos ter esse pensamento mítico, ou seja, é o pensamento religioso, e a gente sabe pela nossa própria sociedade que não corresponde, não é verdade?
né? Quantas religiões ainda não existem, né? Estão presentes dentro das sociedades, né, capitalistas? Então, não foi extinto. Tá? Então, a palavra aqui, se fosse assim, uma diminuição, né, um afastamento, como tem aqui para baixo, né, aí poderia estar correto, mas extinção é muito forte. Então, palavras como nunca, jamais, né, sempre, palavras gerais, absolutas, né, fogem dessas questões aí que estão erradas. C. Emancipação como consequência do processo de racionalização, né, da vida. Bom, até poderia ter essa questão aqui da emancipação também, tá? Mas isso aqui não está dizendo aqui com relação à emancipação do quê, né? Então, o Marx está falando assim que não há mais força incalculável, mas emancipação de quê? Né? Como consequência desse processo de racionalização da vida. Tá? D. Afastamento de crenças tradicionais como uma característica da modernidade. Então, olha só, a questão mais simples é aquela correta. Tá? À medida que, né, nós vamos tendo uma crescente intelectualização e racionalização, né, que são características dessa nossa sociedade moderna, okay? Nós vamos nos afastando de crenças tradicionais. Tá? Aquele rompimento de, às vezes, de uma benzedura, né? Enfim, de crenças que são tidas, né, como tradicionais e que a gente, né, utiliza aí dessa intelectualização, dessa racionalização aí nas nossas sociedades aí mais modernas, tá? Então a resposta correta é a letra D, tá? E a letra E é o fim do monoteísmo como condição para a consolidação, né, da ciência. Não, ele não está dizendo que, né, precisa existir um fim aqui do monoteísmo aqui para que a ciência seja consolidada, não. Tá? Na verdade, como condição, não. Né? Olha quantas religiões monoteístas não existem, né? Ou até mesmo politeístas, e a ciência, né, isso já está consolidada, né? O pensamento científico já está consolidado. Tá? Então, assim, apesar da gente não ter trabalhado sobre essas questões aqui, na aula sobre Weber, eu acho que vocês têm condições, ao analisar, né, bem o texto e essas proposições aqui, a resposta correta, tá? Espero que vocês tenham acertado essa questão. Então, é a letra D. 20, né? Questão 20. O impulso para o ganho, a perseguição do lucro, do dinheiro, da maior quantidade possível de dinheiro, não tem em si mesmo nada, né, a ver com o capitalismo. Tal impulso existe e sempre existiu. Então, olha só, aqui nessa primeira parte, está dizendo que o capitalismo ele tem esse impulso de acumulação, né, o lucro. Né, o capitalismo vive do lucro. Mas isso não é a característica fundamental do capitalismo. Tá? Porque isso sempre existiu antes mesmo do capitalismo. Tá? Lá no sistema feudal, por exemplo, né, os reis, os senhores feudais, queriam acumular riquezas, né? Guerreavam por terras, né, por riquezas. Tá? Pode-se dizer que tem sido comum a toda sorte e condições humanas em todos os tempos e em todos os países, sempre que se tenha apresentado a possibilidade objetiva para tanto. O capitalismo, porém, identifica-se com a busca do lucro sempre renovado por meio da empresa permanente, capitalista e racional. Então, olha só, desse lucro, né, sempre renovado, né, de novas estratégias para, né, obter esse lucro, essa acumulação. Tá? Então, o capitalismo ele tem que se modernizar. O capitalismo hoje é diferente do capitalismo de ontem.
né, ou de outros países, de outros tempos, tá bom? Então, isso daqui é o que o Max Weber trabalha, aquela questão do tipo ideal lá, que eu dei o exemplo do capitalismo, tá? Nós temos um conceito, né, do que é o capitalismo, com algumas características gerais, como essa de busca ao lucro, né? Mas que em determinados tempos e lugares, né, diferentes, esse capitalismo ele se torna diferente. Tá? Então, está falando aqui, ó, o capitalismo, porém, identifica-se com a busca do lucro sempre renovado por meio da empresa permanente, capitalista e racional. Né? Ou seja, por trás, né, do capitalismo, nós temos que ter também, né, uma racionalização. Pois assim deve ser, numa ordem completamente capitalista da sociedade. Uma empresa individual que não tirasse vantagem das oportunidades de obter lucros estaria condenada à extinção. Tá? Então, olha só, essas vantagens aqui de oportunidades só é possível por meio de estratégias. Né? Você, dentro do mundo capitalista, você tem competições, né, entre as empresas de um mesmo ramo. Então, para você tirar vantagem, né, de uma oportunidade de conquistar um mercado de trabalho, um mercado consumidor ali dos seus produtos, né, você precisa traçar estratégias, né, utilizar, né, de métodos racionais. Tá? Você não pode investir o seu dinheiro, né, em uma propaganda que, por exemplo, né, possa dar errado. Então, você tem que pensar muito bem antes de lançar uma marca, né, pensar muito bem antes, né, de lançar uma propaganda. Então, tem pesquisas por trás disso. Será que o meu produto, na hora que eu lançar, ele vai ter um bom consumo? Vai ter boas vendas? Então, olha, o capitalismo moderno, segundo Max Weber, apresenta como característica fundamental a competitividade decorrente da acumulação de capital. Olha, isso não é característica fundamental, né, do capitalismo moderno, segundo Max Weber, né, descrito aqui no texto. Tá? É claro que tem competitividade, tá? Mas isso não vem dessa acumulação aí do capital. Tá? Implementação da flexibilidade produtiva e comercial. Também, né, não fala isso, né, do texto. Ação calculada e planejada para obter rentabilidade. Olha aqui, né? Ação calculada e planejada, né? O capitalista precisa ser racional, né? Para obter seus lucros, tá? O lucro renovado aqui, ó, tá? Então você precisa ter o quê? Uma ação calculada e planejada para obter esse lucro, né? Essa rentabilidade, para que as empresas elas possam, né, se desenvolver, se enriquecer cada vez mais. Uma empresa que não tem essas ações aqui, calculadas e planejadas, é uma empresa fadada ao fracasso, né, que vai no impulso. É uma empresa que investe o seu dinheiro, né, sem ter analisado, né, o mercado financeiro, por exemplo. Tá? Então, a resposta correta é a letra C. Tá? Então, aqui a gente fecha essas questões. Se tiver ficado alguma questão que não tenha ficado claro, né, não tenha compreendido alguma alternativa, né, vocês me mandam a mensagem que nós vamos tentar, né, solucionar essas dúvidas aí de vocês. Tá bom? No mais, eu espero que vocês tenham acertado todas as questões, né? Ficarei muito feliz com isso, né? E, se possível, me mandem o resultado aí, né, das alternativas, das questões que vocês, né, acertaram, né? Quantas vocês acertaram, quantas erraram, né? Para mim até ter uma estimativa, né, de onde trabalhar mais, né, com vocês, determinados conceitos. Tá bom? Muito obrigado e bons estudos aí.